Shalom e bem-vindos mais uma vez ao Pérolas da Torá. Eu sou Moreh Matan, pastor Matt McKeown, e estou feliz por estar de volta com vocês. Esta semana, a nossa porção da Torá se chama Berá Aloterra, que está em Números, capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 16, e abrange uma variedade de temas, desde a iluminação da menorá, a consagração dos levitas e a celebração da Páscoa, a orientação dos israelitas por meio da nuvem e do fogo, até as reclamações do povo, do maná e o desafio à liderança de Moisés. Aqui, exploraremos 6 temas-chave dessa porção da Torá, integrando, como sempre, fontes judaicas tradicionais com a perspectiva judaico-messiânica. Como sempre, dizemos a bênção tradicional: Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste a nos ocuparmos com os assuntos da Torá. Vamos dar uma olhada na iluminação da menorá. De uma perspectiva judaica tradicional, na porção da Torá de Berá Aloterra, um dos rituais centrais descritos é o acendimento da menorá por Arão, o sumo sacerdote. Esse ato é, obviamente, rico em significado simbólico e tem sido amplamente comentado por fontes judaicas tradicionais. Antes de tudo, é um símbolo da sabedoria divina. A menorá, com seus 7 ramos, é tradicionalmente vista como um símbolo de sabedoria e iluminação. O Zohar, uma obra fundamental do misticismo judaico, sugere que as 7 lâmpadas representam os 7 ramos da sabedoria divina que iluminam o mundo. Essa ideia é repetida em Provérbios 6, 23, onde o mandamento é descrito como uma lâmpada e a Torá como uma luz, sugerindo que a luz da menorá simboliza a luz da Torá e o conhecimento divino que se espalha pelo mundo. Vejamos seu design e artesanato. Os detalhes meticulosos do design da menorá, conforme ordenado no capítulo 25, 31 a 40 de Êxodo e reiterado em Números 8, enfatizam a importância das instruções divinas na adoração. A menorá deveria ser feita de uma única peça de ouro puro forjada com martelo. O trabalho artesanal significa a natureza pura e contínua do serviço divino. Rashi observa que a frase Berá Aloterra significa literalmente quando você subir, referindo-se ao ato de acender as lâmpadas para que elas queimem brilhantemente e acendam. Isso implica não apenas um ato físico de iluminação, mas também a elevação da estatura espiritual por meio do serviço. Iluminando o espaço. A instrução específica de que as lâmpadas deveriam iluminar a menorá tem sido interpretada como significando que a luz deve brilhar em direção à haste central da menorá. Rashi elabora sobre isso, explicando que os 3 pavios do lado oriental devem estar voltados para o centro, e os 3 do lado ocidental, da mesma forma, promovendo unidade e centralidade na luz divina que se espalha para fora. Essa disposição garante que a luz não seja apenas para o santuário, mas simboliza a propagação da iluminação divina para todos. A função e o papel de Arão. O papel de Arão, ao acender a menorá, ressalta o dever sacerdotal de trazer luz e clareza aos israelitas. Essa tarefa do sumo sacerdote simboliza a liderança não apenas nos rituais, mas também na orientação da vida espiritual da comunidade. O Midrash comenta que esse ato diário de Arão era uma demonstração contínua de seu zelo por seus deveres sacerdotais, mostrando sua dedicação inabalável em servir a Deus e nutrir o bem-estar espiritual do povo. Luz contínua. A menorá deveria ser acesa continuamente, um mandamento que é observado simbolicamente na prática judaica atual por meio do Ner Tamid na sinagoga. Essa luz perpétua representa a presença incessante de Deus entre seu povo, como um lembrete de que a orientação e a iluminação divinas estão sempre acessíveis. Regra educacional e exemplar. A iluminação da menorá também servia como uma ferramenta educacional para os israelitas, demonstrando a importância da obediência aos mandamentos de Deus e o papel do serviço divino na manutenção da santidade e da saúde espiritual da nação. Ela dava um exemplo de como cada israelita deveria se esforçar para internalizar a luz da Torá e refleti-la em sua vida.
A iluminação da menorá, portanto, não deve ser apenas um ato ritual de acender lâmpadas, mas um serviço profundo que engloba temas de sabedoria, presença divina, orientação comunitária e elevação espiritual. Esse ritual ressalta as responsabilidades mais amplas dos sacerdotes e, por extensão, de todos os judeus de serem uma luz para as nações, levando adiante a sabedoria divina e os ensinamentos éticos da Torá. Na visão messiânica, Yeshua é chamado de luz do mundo em João 8, versículo 12, na Brit Hadashah. Isso se alinha com a função da menorá, simbolizando que Yeshua é a fonte central de iluminação espiritual e divina para os crentes, guiando-os na verdade e na sabedoria. Número 2. A consagração dos levitas. De uma perspectiva judaica tradicional, a consagração dos levitas na porção da Torá é detalhada e simbólica, refletindo seu papel e suas responsabilidades exclusivas no serviço do tabernáculo. Essa consagração envolveu vários rituais importantes e tem um significado profundo dentro da estrutura judaica tradicional. Ritual de purificação. Os levitas passavam por um processo de purificação completo, que incluía aspersão da água de purificação, raspagem de todos os pelos do corpo e lavagem das roupas. Esse ritual de purificação lembra os rituais de purificação dos sacerdotes descritos no livro de Êxodo. A natureza abrangente dessa purificação significa uma dedicação completa aos seus deveres sagrados e garante que eles estivessem física e espiritualmente limpos antes de servir no tabernáculo. A imposição das mãos. Os israelitas impuseram as mãos sobre os levitas, um ritual que transferia a responsabilidade e conectava a comunidade com o serviço dos levitas. Esse ato simbolizava os levitas assumindo a função de servir no lugar de todos os primogênitos de Israel. Os sábios do Talmud, em Sotá 36b, discutem como esse ato de semirá, ou imposição de mãos, representa a transferência de autoridade e santidade, solidificando o novo papel dos levitas na vida espiritual da comunidade de Israel. Oferecimento de sacrifícios. Os levitas eram apresentados ao Senhor com ofertas, que incluíam holocaustos e ofertas pelo pecado. Essas ofertas eram cruciais para expiar qualquer impureza do passado e para consagrar seu serviço futuro. Os sacrifícios simbolizavam o auto-sacrifício e a devoção, aspectos fundamentais em seu serviço a Deus. No Midrash e em outras literaturas rabínicas, vemos a gravidade de seu compromisso e a confiança da comunidade em sua pureza e dedicação. A oferta de movimento. Os próprios levitas também deveriam realizar uma oferta movida, um ato ritual em comum em que eles eram fisicamente acenados diante do Senhor. Esse ato, conforme explicado por Rashi, com base no Talmud em Menahot 62a, era um gesto simbólico que indicava que os levitas eram um presente dos israelitas a Deus e os dedicava ao serviço divino. Isso representa seu compromisso total com o serviço de Deus, marcando-os como santos perante o Senhor. O papel de mediadores. A consagração dos levitas também solidificou seu papel como mediadores entre os israelitas e o sacerdócio. Eles tinham a tarefa de proteger a santidade do tabernáculo, auxiliar os sacerdotes e garantir que os israelitas mantivessem os padrões necessários de pureza e adoração. Essa função é crucial na estrutura da comunidade israelita, pois ajuda a manter a saúde espiritual e a continuidade do relacionamento da nação com Deus. Função educacional. Além de seus deveres rituais, os levitas também tinham funções educacionais, ensinando as leis ao povo. Essa função é derivada de seu envolvimento íntimo com o funcionamento do tabernáculo e de sua proximidade com os sacerdotes. Os levitas são frequentemente retratados nos textos judaicos como portadores do conhecimento e da tradição religiosa, responsáveis por educar os filhos de Israel em sua história e em sua aliança com Deus. A consagração dos levitas destaca seu papel indispensável na vida religiosa e comunitária de Israel.
Ela reflete não apenas seu serviço espiritual, mas também suas responsabilidades mais amplas no ensino, na mediação e na manutenção dos padrões sagrados estabelecidos na Torá. Seus rituais de purificação e dedicação nos lembram da profunda santidade exigida para aqueles que servem no santuário de Deus e da profunda conexão entre a comunidade e seus líderes espirituais. No que diz respeito a uma visão messiânica, esse processo prefigura a santificação que vem por meio de Yeshua. Em Efésios, Paulo fala sobre a comunidade ser santificada pela lavagem com água por meio da palavra. Os seguidores de Yeshua são purificados e separados para o serviço divino, espelhando a consagração dos levitas. Número 3, o segundo Pessa. O conceito do segundo Pessa, ou Pessa Sheni, detalhado em Números 9, 6 a 14, oferece uma provisão única dentro da lei judaica que ressalta a compaixão de Deus. Essa observância especial ocorre exatamente um mês após o Pessa regular e é designada para indivíduos que não puderam participar do Pessa em seu momento regular devido à impureza ritual ou por estarem em uma viagem distante. Aqui está uma visão ampliada da perspectiva judaica tradicional sobre o Pessa Sheni, o conceito de segunda chance. O Pessa Sheni é fundamentalmente sobre dar uma segunda chance, refletindo a misericórdia de Deus e o desejo de que ninguém seja excluído dessa observância comunitária crucial. Na Mishnah, em Pessahim 9, 3, temos uma discussão sobre as condições sob as quais as pessoas são elegíveis para esse segundo Pessa, destacando casos de impureza ou distância como razões válidas para o atraso. Essa disposição garante que todos tenham a oportunidade de cumprir esse importante mandamento. Igualdade perante a lei. O Pessa Sheni ilustra o princípio de igualdade perante a lei, pois se aplica a todos os israelitas, independentemente de seu status ou situação. No Talmud e na Sukkah 25a, vemos as discussões entre os sábios sobre aqueles que foram impedidos de realizar uma mitzvah na hora marcada, enfatizando que a Torá oferece soluções para aqueles que procuram cumprir suas obrigações apesar dos obstáculos. Comemoração da redenção. A celebração do Pessa é um componente fundamental da identidade judaica, comemorando o êxodo do Egito e a subsequente libertação da escravidão. O Pessa Sheni permite que aqueles que perderam o primeiro Pessa participem dessa comemoração fundamental, garantindo que a história da redenção chegue a todos os membros da comunidade, conforme enfatizado em vários textos midráshicos. Como você se lembra, devemos agir como se tivéssemos passado pessoalmente pelo êxodo. Pureza ritual e participação da comunidade. As leis referentes à pureza ritual são rigorosas no judaísmo, afetando muitos aspectos da vida religiosa e comunitária. A possibilidade de participar do Pessa Sheni oferece uma maneira para aqueles que estavam impuros e, portanto, excluídos da adoração comunitária durante o Pessa original, reintegrarem-se e cumprirem seus deveres religiosos, conforme discutido por Rashi em seu comentário sobre Números 9 e 10. Responsabilidade pessoal e obrigações comunitárias. O Pessa Sheni também ressalta o equilíbrio entre a responsabilidade pessoal e as obrigações comunitárias. O indivíduo deve conhecer seu status e corrigi-lo se perder a oportunidade inicial de observância. Esse princípio é fundamental nos ensinamentos éticos judaicos, conhecidos como Mussar, em que a responsabilidade pessoal é essencial para a harmonia comunitária e a integridade espiritual. Reflexão e crescimento espiritual. A permissão para um segundo Pessah proporciona um momento de reflexão e crescimento espiritual, oferecendo aos indivíduos a chance de retificar uma omissão e se envolver profundamente com a mitzvah do Pessah. Ela serve como um estímulo espiritual para que todos considerem suas ações e compromissos com os mandamentos de Deus,
promovendo uma cultura de introspecção e aprimoramento dentro da comunidade. O segundo peça é um exemplo da flexibilidade da Torá e de sua sensibilidade às circunstâncias humanas, permitindo a expressão da compaixão e da graça divinas dentro da estrutura da Torá. Essa observância não apenas acomoda aqueles que inicialmente não puderam participar, mas também reforça valores importantes, como a responsabilidade e o compartilhamento comunitário da experiência religiosa. Ela incorpora o relacionamento contínuo entre o indivíduo e a comunidade na busca da observância religiosa e da realização espiritual. Lembre-se, essa é a fé de um povo. No que diz respeito a uma visão messiânica, o sacrifício de Yeshua, coincidindo com o Pessah e a entrega de sua vida, garante que todos os que estão espiritualmente distantes ou impuros tenham a oportunidade de redenção. Como o apóstolo Paulo discute em 1 Coríntios 5, Yeshua, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado, tornando a expiação acessível a todos. Número 4. A nuvem e o fogo. De uma perspectiva judaica tradicional, na Torá, a orientação dos israelitas pelo deserto por meio de uma nuvem durante o dia e um fogo durante a noite é um tema central que destaca a providência divina e a presença contínua. Essa ideia de orientação tem raízes profundas no pensamento judaico tradicional e há muito simbolismo e implicações práticas também para os israelitas durante sua jornada. Providência e proteção divinas. A nuvem e o fogo são manifestações diretas da presença protetora e orientadora de Deus. A nuvem protege os israelitas do sol rigoroso do deserto durante o dia, e o fogo fornece luz e calor durante as noites frias do deserto. Esse duplo papel ressalta o constante cuidado e a atenção de Deus às necessidades de seu povo, conforme elaborado no Midrash em Êxodo Rabá, capítulo 43, 2, que discute como esses elementos agiram como guardiões e guias. Sinais da glória de Deus. A presença da nuvem e do fogo não só proporcionava benefícios físicos, mas também servia como um lembrete constante da glória de Deus e de sua proximidade com Israel. De acordo com o Talmud em Ta'anit 2a, essas manifestações estão entre os principais milagres que acompanharam os israelitas em suas andanças pelo deserto, significando a santidade de sua jornada e missão. Obediência imediata. A nuvem e o fogo também ensinaram aos israelitas uma lição de obediência e prontidão. Conforme descrito no capítulo 9 de Números, os israelitas montavam ou levantavam acampamento com base inteiramente no movimento da nuvem, quer ela permanecesse por muito tempo ou levantasse em apenas alguns dias. Esse aspecto de sua jornada enfatiza a virtude da resposta imediata às instruções divinas, um princípio profundamente arraigado na ética e na lei judaicas. O cronograma imprevisível de Deus. A imprevisibilidade dos movimentos da nuvem, onde ela poderia permanecer por um dia, um mês ou até mais, ensina uma profunda lição sobre o tempo e a paciência divinos. Os sábios discutem como esse aspecto da nuvem e do fogo representa as incertezas da vida e a importância de confiar no tempo de Deus em vez de nas expectativas humanas. Vemos isso em Números Rabá, capítulo 23, versículo 4. Unidade e direção da comunidade. A nuvem e o fogo que guiavam também simbolizavam a unidade do acampamento israelita. Todas as tribos, independentemente de seu status ou posição ao redor do tabernáculo, seguiam os mesmos sinais de movimento. Essa unidade, ou Ardut, sob uma bandeira divina, é um tema recorrente no pensamento judaico, enfatizando a importância da coesão da comunidade sob a orientação espiritual e divina compartilhada. Um modelo de liderança espiritual. O papel da nuvem e do fogo como guias no deserto oferece um modelo de liderança espiritual. Assim como esses elementos guiaram os israelitas por um território desconhecido e perigoso, também se espera que os líderes espirituais guiem suas comunidades pelos desafios da vida. A relação entre Moisés, Arão e o povo reflete essa dinâmica.
em que os líderes são responsáveis por interpretar os sinais da nuvem e do fogo e orientar a comunidade de acordo com eles. Em uma perspectiva judaica tradicional, a nuvem e o fogo não são apenas fenômenos físicos, mas carregam significados espirituais profundos. Eles são lembretes constantes da intimidade e da soberania de Deus ao guiar os israelitas não apenas pelo deserto, mas também em sua jornada espiritual para se tornarem uma nação e um povo comprometido com as leis de Deus. Essa história reforça os temas da orientação divina e da unidade comunitária, aquele ardut sobre o qual falamos, obediência e a centralidade de Deus na vida cotidiana de seu povo. No que diz respeito a uma visão messiânica, o Espírito Santo no Novo Testamento funciona de forma semelhante à nuvem e ao fogo, guiando e capacitando os crentes em Yeshua. O próprio Yeshua promete essa orientação em João capítulo 16, 13, onde o Espírito da Verdade os guiará em toda a verdade, mostrando uma continuação da presença e da direção de Deus. Número 5. Reclamações e maná. Em uma perspectiva judaica tradicional, em Números 11, as reclamações dos israelitas sobre suas dificuldades e insatisfação com o maná fornecido por Deus são fundamentais nessa narrativa. Essa história nos dá lições teológicas e morais e é amplamente discutida em fontes judaicas tradicionais. Ingratidão e testes. As reclamações dos israelitas sobre o maná, apesar de ser um sustento milagroso fornecido diretamente por Deus, ilustram temas de ingratidão e teste de fé. O Talmud, no Tratado Yomá 75a, discute como o maná poderia ter o gosto de qualquer coisa que o comedor desejasse, mas o povo ainda reclamava. Essa ingratidão é frequentemente interpretada como uma falha em reconhecer e apreciar as bênçãos mais amplas e a proteção que Deus estava oferecendo. Lições espirituais do maná. O maná não é apenas uma substância física e uma fonte de sustento, mas também uma ferramenta de instrução espiritual. De acordo com o Midrash, no Midrash Tanhuma, o maná ensinava aos israelitas a confiança diária em Deus, pois era coletado fresco todas as manhãs, com porções duplas antes do Shabat. Isso ensina o planejamento e a observância do dia sagrado. Essa dependência tem o objetivo de instilar uma profunda confiança na provisão de Deus que transcende as circunstâncias imediatas. Disciplina e crescimento. As reclamações levaram a consequências que servem tanto como punição quanto como oportunidade de crescimento. A resposta de Deus inclui uma praga que resulta das codornas dadas em resposta às suas demandas por carne, como vemos em Números 11, versículo 33. Essa resposta severa ressalta a gravidade da rebelião deles e serve como medida corretiva, enfatizando a necessidade de obediência e contentamento com a provisão de Deus. Liderança e compartilhamento do fardo. A reação de Moisés às reclamações do povo destaca os desafios da liderança. Sobrecarregado pela tarefa, Moisés pede ajuda a Deus, o que leva à nomeação de 70 anciãos para ajudá-lo. Esse desenvolvimento, explicado mais detalhadamente no Midrash, em Números Rabá 15, 18, ilustra um aspecto importante da liderança judaica, o compartilhamento de encargos e a responsabilidade comunitária. Lembre-se de que aprendemos na Yeshivá sobre Arevut, somos todos responsáveis uns pelos outros. Ensinamentos morais e éticos. O episódio também ensina lições morais e éticas mais amplas sobre o comportamento comunitário. Rashi, comentando Números 11:1, observa que as reclamações não se referiam apenas à comida, mas eram um pretexto para mascarar questões mais profundas, possivelmente o descontentamento com sua jornada espiritual ou o desconforto com as mudanças que ela implicava. Isso nos ensina sobre o perigo de deixar que o descontentamento material ofusque nossos objetivos espirituais. Unidade e divisão. A narrativa também explora temas de unidade e divisão dentro da comunidade. A disseminação de reclamações entre as pessoas e o impacto destacam como as atitudes negativas podem permear e desestabilizar uma comunidade.
Essa história serve como um aviso sobre o poder da fala e da atitude em moldar a vida comunitária, uma lição que ecoa em todos os ensinamentos judaicos sobre Lashon Hara, ou fala maldosa. No pensamento judaico tradicional, as reclamações sobre o maná e a subsequente resposta divina não são apenas eventos históricos, mas nos dão lições sobre fé e obediência, gratidão e dinâmica comunitária. Pode parecer impossível que algo que poderia ter o sabor de qualquer coisa que eles quisessem pudesse lhes cansar, mas podemos dizer, talvez tivéssemos nos sentido da mesma forma e reclamado de querer carne também. Na visão messiânica, Yeshua se refere a si mesmo como o pão da vida e o pão que desceu do céu. Em João 6, versículo 35, essa é uma resposta direta à substância espiritual e física simbolizada pelo maná. Ele se oferece como alimento espiritual que sustenta os crentes eternamente, superando a provisão temporária do maná. E finalmente o desafio de Miriam e Arão a Moisés. Em uma perspectiva judaica tradicional, vemos em Números 12, Miriam e Arão falando contra Moisés por causa de sua esposa Cuxita e questionando seu status profético único. Esse episódio é fundamental. Ele nos ajuda a aprofundar os temas de liderança e profecia e as repercussões da dissidência dentro da comunidade. Lembre-se de que também é aqui que temos a ideia de que a Lashon Hara, ou fala maldosa, é a causa da lepra. Liderança e profecia. O desafio de Miriam e Arão está centrado em questões de liderança e na natureza da profecia. De acordo com a interpretação judaica tradicional, conforme discutido no Midrash Tanhuma, Tzav 13, esse incidente destaca a humildade de Moisés e o caráter distinto de sua experiência profética, que é descrita em Números 12:8 como clara e não em enigmas. Essa comunicação direta com Deus, baseada em sua humildade face a face, diferencia Moisés de outros profetas, incluindo seus irmãos Miriam e Arão, que também desempenharam funções proféticas, mas não se comunicaram com Deus dessa mesma maneira. Lashon Hara, discurso maligno. Esse episódio é frequentemente citado nos ensinamentos judaicos como um exemplo clássico de discurso maligno. Embora os comentários de Miriam possam ter sido motivados por uma preocupação com questões que ela percebia como injustiças ou erros, o fato é que ela falou publicamente contra Moisés, o líder, e foi criticada por isso. No Talmud, vemos uma discussão sobre como a Lashon Hara prejudica não apenas o sujeito, mas o orador e os ouvintes, levando à divisão dentro da comunidade. Punição e arrependimento. A punição de Miriam com a lepra e sua subsequente quarentena fora do acampamento servem como um forte lembrete das graves consequências de minar a liderança e espalhar a discórdia. No entanto, sua punição também foi uma lição de arrependimento e perdão, porque Moisés orou por sua cura. Ó Deus, por favor, cure-a, em Números 12, versículo 13. Esse é um modelo de oração intercessória e perdão, demonstrando o papel da liderança em buscar a restauração, não a retribuição. Numa visão messiânica, esse desafio reflete o tema mais amplo do questionamento da autoridade divina que Yeshua também enfrentou. Hebreus 3, 1 e 2 compara Yeshua a Moisés, afirmando a fidelidade e o ministério superior de Yeshua. Esse episódio chama os crentes a reconhecer e defender a autoridade divina estabelecida em Yeshua, e precisamos ter o mesmo respeito por nossos líderes, nossos pastores e nossos rabinos. Concluindo, essa porção da Torá é rica em temas que ressoam não apenas em sua época, mas também no mundo moderno, tanto no judaísmo tradicional quanto no pensamento messiânico. Essas percepções não apenas melhoram nossa compreensão da Torá, mas também afirmam o papel central de Yeshua em cumprir e expor essas verdades fundamentais, enfatizando a continuidade e a realização na vida dos crentes. Espero que isso tenha sido uma bênção para vocês, como é para mim todas as semanas, e por favor, junte-se a nós em nossa Yeshivá.
acesse pt.shuvu.tv e preencha um formulário de inscrição para participar da maior yeshivá judaico-messiânica online do mundo. Ficaremos felizes em recebê-los. Muito obrigado. Shalom e Kol Tuvi.